Página internacional, nós vamos voltar a falar sobre as eleições americanas, o impacto da vitória de Donald Trump justamente na economia. Vamos conversar agora com o Vitor Martinez, especialista em câmbio. Vitor, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Ei, Marcelo, muito bom dia, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Qual que é a expectativa, né? A gente imagina, né, durante a própria campanha, o fechamento, né, maior, o protecionismo maior nos Estados Unidos. É algo que está acontecendo não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa, em razão aí do gigante chinês, a China, né, portanto, então, o seu mercado. Como é que você avalia, o que a gente pode esperar em relação a Trump, em relação ao comércio internacional e, é claro, as relações aqui no Brasil? Olha, esse é o assunto que foi o principal foco na campanha, é o que muito se falou, e eu acho que é o que muito pode impactar o Brasil, tá? Ele falou a todo momento desse protecionismo, contra os produtos super baratos da China. Eu estou nos Estados Unidos e os Estados Unidos tomado por esses produtos no geral, no âmbito geral aqui. Mas assim, isso podem acontecer outras coisas decorrentes disso, né? Tem que tomar cuidado com a inflação que isso pode gerar. Se ele fecha ou tributa, como ele vai fazer, ele não vai fechar, mas ele vai tributar, né? Ele vai sobretaxar esses produtos. Ele precisa ter produto interno aqui, ele precisa criar o produto internamente. Com isso, a mão de obra americana mais cara tende a gerar inflação. Então, é uma coisa seguindo a outra. E se gera inflação nos Estados Unidos, você para controlar essa inflação, você tem que aumentar a taxa de juros, e aí começa a acarretar forte para o Brasil. E óbvio, a sobretaxação, se houver para o Brasil também, que é o segundo maior exportador, aí, o segundo lugar maior que o Brasil exporta, seria os Estados Unidos, primeiro China e depois os Estados Unidos, isso vai impactar diretamente muitas commodities e outras coisas que vão impactar o Brasil no final das contas. Vitor, se nós lembrarmos lá atrás, né, Trump foi eleito e ele tinha ali, né, antes da pandemia, um pleno emprego nos Estados Unidos e índices muito fortes da economia, da retomada dos Estados Unidos. Aí veio a pandemia, ele titubeou em relação à vacina, né, e claro, houve o reflexo econômico e na sequência ele perdeu a eleição. E agora, como você disse, depois o Biden, né, esse histórico de inflação para nós é algo normal, né? Quer dizer, é claro que eu vivi lá no período já da hiperinflação e agora mais controlada, felizmente, para o país. Mas não é comum para o americano, né? Isso ajudou, de fato, a derrubar o Biden, a inflação que corroeu o poder de compra do americano, né? E, é claro, ficou todo esse fantasma em cima do governo atual, apesar de números até promissores na economia. Olha, eu vou te dizer que eu entendo que o desenvolvimento aqui vamos dizer assim, o relacionamento do governo americano com a inflação, que obviamente é o que você falou, não tinha muito contato com isso, foi até ok. Todos os países do mundo sofreram com a inflação, os Estados Unidos não foi diferente, só que a perda do mercado de trabalho, a queda do mercado de trabalho, eu acho que foi o que culminou na reeleição do Trump aí, foi o principal fator, inclusive que ele ganhou em estados que não era comum o republicano ganhar, justamente pela força de trabalho. Então, assim, mas o trabalho da inflação, eu entendo que vem caindo, o Federal Reserve vem trabalhando junto com o governo para tentar cair a inflação e vem caindo, a gente vê na prática, nos dias a dia, nos postos de gasolina, nas lojas e tal, os preços estão caindo e está acontecendo a queda de juros. Então, assim, é um tempo para retornar, né, para o patamar pré-pandemia, mas eu acho que foi um trabalho, vou dizer ok, não vou dizer que foi ótimo, mas foi ok para um país que não tem tanto manejo com a inflação tão alta. E como você colocou agora, ele vai ter que fazer essa análise, né, das consequências, né, porque uma coisa está no palanque falando para ganhar o apoio do eleitor, evidentemente. Outra coisa é o dia a dia da economia real e seus reflexos, e ele vai pesar isso, porque senão, novamente, claro, agora já não tem mais pretensão nenhuma de ser reeleito, evidentemente, porque nos Estados Unidos não há essa permissão de mais de uma segunda reeleição, mas de qualquer forma, evidentemente, ele vai pensar as consequências que vão ser trazidas justamente se ele adotar políticas mais radicais mesmo. Então, esse é o grande fator que pesa em relação a gente trazendo para o Brasil aí, o que você falou, ele falar é tudo muito bonito, na hora de acontecer tem uma distância grande. Eu estava vendo vocês falando da parte de imigração aí,
e ele falando justamente que não é tudo da maneira que ele quer, tem passos a seguir aí que podem fazer diferença. E eu acho que na economia vai acontecer a mesma coisa. Ele pode querer taxar a China o máximo que der. Na outra vez, quando ele foi presidente dos Estados Unidos, ele fez isso. Ele já fez isso e alterou muito. Acho que não alterou tanto, mas já fez. Então ele já tinha um âmbito protecionista nesse caso. Então, assim, as atitudes dele vão depender muito do que for acontecendo. Tem ainda a questão de Congresso e Senado. O Senado eles já tem, o Congresso ainda não tá definido. Então tem alguns fatores que podem facilitar ou dificultar para ele tomar essas atitudes que ele falou durante a campanha. Ele esbravejou muito de que vai cumprir com todas as suas promessas e tal, mas a gente sabe que no final das contas não é muito assim, né? Muito bem, nós conversamos com o Vitor Martins, especialista em câmbio. Vitor, uma curiosidade, você mora onde aí nos Estados Unidos? Eu moro especificamente em Boca Raton, na Flórida. E ele venceu, evidentemente, aí. É a base dele, né? É a base dele. Eu estou bem pertinho aqui de West Palm Beach, que é onde é a base dele. E aqui na Flórida é basicamente muito forte o republicano aqui há alguns anos, né? Muito obrigado pela sua participação conosco. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Grande abraço. Grande abraço.